Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você que está nos acompanhando nesta segunda-feira, dia 31 de maio, pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, nos canais 190 e 690, também pelo portal sba1.com, pela Neo TV, TV por assinatura no Paraguai e no Brasil. Você acompanha pela página do Facebook. Daqui a pouco o pessoal está colocando o Facebook do Canal do Boi no ar, com a transmissão ao vivo e também todas as dezenas de páginas que levam o nosso programa. Você acompanha a partir deste momento pela TV Imaculada, em sinal aberto no estado do Mato Grosso do Sul. TV Imaculada que está linkada aqui no Agricultura BR a partir deste momento. E olha, começa o programa de hoje falando a respeito da pecuária lá na Argentina. E a comissão das entidades que representam os pecuaristas lá naquele país tomaram a decisão de manter até quarta-feira aquela paralisação na comercialização de bovinos prontos que teria que vigorar até a última sexta-feira. E ela foi estendida até essa próxima quarta-feira. Foi confirmado pelos argentinos. Há muita movimentação por lá, movimentação inclusive, de acordo com o jornal La Nación, em relação a algumas indústrias frigoríficas, algumas plantas que estavam tentando driblar essa situação que há hoje naquele país. Também estamos de olho nesse assunto. Mas estamos de olho mesmo na pecuária aqui no Brasil, principalmente em relação ao valor da arroba do boi gordo, a disposição de carne bovina e, claro, a relação de oferta e demanda. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar pela internet a partir de agora com o sócio-diretor da Atenagro, Maurício Nogueira, que está aqui conosco. Maurício, obrigado pela participação mais uma vez, sempre um prazer enorme tê-lo aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. E, Maurício, nós observamos aqui nas cotações que a gente recebe diariamente uma recuperação para a arroba do boi, principalmente na última quinta e na última sexta-feira. Como é que você, neste momento, está analisando o mercado em relação à oferta e aos preços praticados? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre um prazer estar aí com vocês, obrigado pelo convite, né? Bom, nós tivemos uma semana que a gente já viu a reação aí do período seco começando, né? Então você evidentemente tem aquela pressão, normalmente os preços caem, né? Ficam pressionados nesse período que o pessoal começa a desovar animais, né? Só que nós temos uma oferta bem restrita no campo mesmo. Então o preço do bezerro cedeu um pouquinho, né? Nesse comportamento típico, mas o do boi reagiu, subiu, né? E o mercado futuro reagiu mais ainda, principalmente com essa notícia com esse acontecimento todo na Argentina, né, uma notícia já de quase 2 semanas, mas cuja consequência vem sendo observada aí pelos agentes de mercado. Então, a expectativa do futuro é continuar dando uma margem boa aí para a rede, né? E no mercado interno, né, no preço físico aí do boi, a gente vai continuar com essa oferta apertada, né? Aí a dependência de onde os preços se equilibram vai depender do fôlego dos frigoríficos e da capacidade dos frigoríficos fazer caixa no mercado interno também, né? Não é só a exportação leva aí cerca de 25%, 26% da produção total do Brasil, né? Maurício, nós observamos em relação a essa última semana e também as questões ligadas aqui à América do Sul. Há pouco eu falava sobre a Argentina e a decisão lá das entidades que representam o setor de manter até quarta-feira essa suspensão de comercialização de boi pronto naquele país. De alguma maneira, essa situação na Argentina foi anunciada no último dia 17 e, de acordo com o governo da Argentina, vai durar 30 dias. De alguma forma, isso também representa algum tipo de impacto para a concentração de embarques saindo do Brasil? Hoje é o último dia do mês, né, dia 31 de maio, hoje estão fechando o mês em relação às exportações também. E essa situação da Argentina impacta de alguma forma a maneira como as indústrias exportadoras elas embarcam o produto? Eu acredito que não vai ter um impacto tão grande no fluxo de exportação. Em preço, sim, né? Você está saindo aí o principal, o quinto maior player exportador, né? O quinto maior país exportador,
está deixando de mandar o produto lá para fora, né? Então você vai ter um rearranjo aí do mercado, dos preços, mas eu não acredito que altere de maneira significativa o nosso ritmo de embarque. Precisa ficar de olho, claro, vai ter oportunidades, alguns frigoríficos vão aproveitar algum mercado, algum nicho que possa se abrir aí para o Brasil, mas eu não acredito que mude tanto, né, dentro do que a gente já está vivendo, né? Nós temos hoje um problema de oferta em todos os países, por isso que os preços, que a carne toda, né, a demanda por proteína é muito maior do que a oferta. Isso nós estamos falando de todas, né? Na carne bovina é a mesma coisa. Então, tudo que a gente puder exportar, você está vendo, nós estamos conseguindo, estamos enviando, estamos embarcando, né? Então, a saída da Argentina, no curto prazo, tende a não mudar muito o fluxo, mas vai estimular, sim, os preços em dólar no mercado internacional. Maurício, uma outra situação que nós destacamos aqui no Agricultura BR é em relação aos valores para arroba negociado no mercado futuro. Nós tínhamos nas últimas semanas um valor até com uma certa regularidade, eventualmente até alguma alta, fechava em queda na última sexta-feira, se eu não estou enganado, para os negócios na B3, mas de qualquer maneira, principalmente a posição de outubro, a gente tem visto ela com valores bem mais robustos. Tendência é seguir essa situação em alta aqui no Brasil? O mercado sobe, quanto mais perto de patamares que a gente não esperava, ou até superando esses patamares o mercado está, é mais difícil a gente projetar alta, né? Depende da demanda, depende da capacidade do fluxo de venda no mercado interno, né? Tem fôlego para isso? Tem sim, tem espaço para a gente chegar, principalmente quando a gente considera as mudanças no markup do varejo, quer dizer, o sobrepreço que o varejo coloca, né? O varejo não vai ser desse sobrepreço por vontade própria, mas nós temos uma outra força trabalhando nesse momento no mercado interno, que é a mudança no hábito de compra do consumidor. Então, o consumidor está mais atento a ofertas de preço pela internet e assim por diante. Então, acaba fazendo com que a competição no varejo diminua esse sobrepreço. Isso é muito bom para o setor produtivo. Agora, vamos pensar lá em outubro, né? Chegando nos 340 lá em outubro. Esses preços no mercado físico se sustentam. É difícil a gente projetar isso com o preço da carne no momento atual. Os produtores não gostam, né, quando a gente comenta, quando a gente fala, quando a gente analisa indicador de frigorífico, eles estão extremamente apertados, estão extremamente pressionados. O preço hoje que paga-se no boi é insuficiente para cobrir a oferta, as vendas de carne, de couro, de sebo e de farinha de ossos, por exemplo, se a gente considerar a desossa, né? Então, o frigorífico no mercado interno está extremamente apertado nesse momento. Geralmente, quando isso acontece, ou os preços vão para cima, forçando a inflação num patamar muito maior do que a gente está conseguindo medir, ou a gente tem aquelas quedas, né? Geralmente aí cai de 8, 10, 12, 15 reais por arroba, né? E o mercado volta a se estabilizar num patamar mais equilibrado. Então, é difícil a gente imaginar, nesse momento, que o preço atinja o que está lá no mercado futuro, né? E em recomendação com clientes, o que a gente fala quando os preços estão, quando o cenário está dessa forma, né? Garanta esse preço no mercado futuro, que a chance de chegar lá é pequena. Pode chegar, mas a chance de chegar lá é pequena. Então, você já tenta se garantir para trabalhar com mais tranquilidade, principalmente quem engorda boi aí em sistemas de alta tecnologia, né? Maurício, eu vou trazer algumas situações, algumas variáveis, né, que nós temos dentro da cadeia produtiva. Uma delas é o dólar. O dólar hoje, especificamente, ele está em alta. Por conta do último dia do mês, nós temos o PETAX e também é feriado nos Estados Unidos, então isso mexe com o dólar. Normalmente o último dia do mês é sempre com elevações. Mas tirando essa situação do cenário, nós estamos vindo com um andamento para a moeda norte-americana em queda. A maior parte dos economistas
economistas que trabalham com câmbio acreditam numa valorização do real frente ao dólar. Então essa é uma questão que afeta diretamente, principalmente a indústria frigorífica exportadora, é o primeiro ponto. E o que afeta todo mundo é o custo aqui no Brasil em relação à engorda dos animais, tanto para boi magro quanto também para produtos como farelo de soja e como milho principalmente. Milho, inclusive, tem uma safra que deve ser muito inferior do que aquela que Conab tem apontado de acordo com as empresas privadas e principalmente do produtor rural, telespectador aqui do canal do Boi. Como é que, pensando neste cenário, como é que a cadeia produtiva tem absorvido essa situação? Porque as margens começam a apertar para todos os elos, pode-se dizer assim? Apertam. Eu acredito que na pecuária de corte a gente tem algumas análises muito cruas, muito superficiais, focadas só em relação de troca. A gente mudou o patamar da arroba do boi. Então, o ano passado, nesse momento, a gente falava em 230, nós estamos agora falando em 330. Então, as relações de troca também mudam, mesmo que elas se apertam, a sobra de recursos, depois de que você compra o insumo, ela é mais suficiente para remunerar o todo. Então, em termos de rentabilidade, nós estamos trabalhando num ano que melhora a rentabilidade, né? Se a fazenda for administrada da mesma forma que foi administrada no ano anterior. É difícil explicar isso olhando insumo a insumo, né? Então, o produtor de boi, de gado de corte, está no momento favorável, diferente do que está acontecendo na suinocultura e na avicultura, por exemplo, ou no leite, né? Nesses mercados, o custo do milho, o custo do farelo de soja são muito mais expressivos na composição do que é na pecuária de corte, mesmo considerando aí estruturas de confinamento que não confinam 100% do tempo, 100% dos animais. Enfim, a gente tem que analisar com muita cautela para não tomar a decisão errada, viu? Porque quem vende o boi hoje desse preço é aquele que tomou essas decisões lá atrás, quando o cenário parecia desfavorável. Então, a gente tem que ter muita cautela no momento de decidir, nem para acreditar num cenário extremamente melhor do que e nem acreditar numa situação muito ruim. Com relação à expectativa de milho, nós temos que aguardar os números aí que estão sendo pesquisados a campo, né? Do mesmo jeito que se projeta hoje uma falha, um problema aí de safra de milho, vamos lembrar que lá em 2019 projetou-se que milho e soja dariam muito prejuízo nos anos seguintes, porque a China sairia do mercado de suíno, né? Acabaria com o rebanho, parte do rebanho. E, na verdade, o que aconteceu foi um aumento de demanda, porque o rebanho que sobrou na China, que comia porcaria, né, o resto de comida nas produções mais artesanais, ele passou a ir para um sistema industrial. Então, o todo precisa ser analisado. Eu acho um pouco prematuro dizer ainda com relação ao que vai acontecer com o mercado de milho. E o mercado futuro é um grande indicador de quem trabalha com informação, né? Como que está lendo o mercado de milho para o próximo ano. Então, a gente precisa ter cautela, pé no chão e tomar as decisões em cima dos fatos que a gente tem no momento, né? Isso que a gente recomenda para o produtor, né? Não cair nem em informações muito otimistas, nem muito pessimistas, né? Afinal, o negócio dele tem que se manter, ele tem que ter o que vender nos próximos meses, né? Ele tem que se ajustar, se adaptar a esse cenário. Para encerrar, Maurício, alguns pecuaristas aqui que entram em contato diretamente com o canal do Boi, no Agricultura BR principalmente, falavam a respeito de começarem, né, de certo modo, já um período, eles já chamam de entre safra, um pouco mais cedo, por conta da disposição de pastagem. Apesar de muitos terem investido em tecnologia, cobertura de solo, consociação, para garantir alimento aos animais, ele entra um pouco mais fraco, essa é a expressão, um pouco mais fraco do que entrava no ano passado. Isso mexe também um pouco com a decisão, na decisão de comercializar seus animais? Acredito que mexa sim, né? Você tem além da diferença técnica, tanto da composição do rebanho, como também das pastagens, né? Na qualidade das pastagens que a gente tem para esse ano, você tem toda
toda a insegurança com relação ao ágio do bezerro, né? Então, na média hoje do Brasil, um bezerro desmamado está praticamente R$ 100 por arroba, mais caro do que um boi gordo, né? Então, essa decisão, sim, né? O custo do bezerro é muito expressivo no sistema de produção de recria e engorda. Esse, sim, é um componente que o pecuarista tem que ficar atento, né? Ele tem que fazer todo o cálculo dentro das possibilidades, da realidade dele, para decidir se comercializa, qual que comercializa, como que compra e que nível de tecnologia que vai usar naquele animal que foi comprado. Né? E, claro, a realidade de pastos na entrada da seca é um determinante de como esses animais vão ser produzidos nos próximos meses. Né? Principalmente se a gente considera que o custo dos alimentos está bem elevado. Né? Por isso que hoje exige-se muito mais do pecuarista em termos administrativos, né, do que se exigia antes. Decidir hoje sobre o que fazer nas próximas semanas ou nos próximos meses é muito mais complexo do que era há 5 anos atrás. Você tem que administrar uma quantidade de variáveis, de informações muito maiores do que se administrava antes. Então, isso também tende a exercer um processo de concentração entre os pecuaristas, né? Aquele que fica um pouco mais hesitante, que demora para decidir, acaba perdendo o time. O outro que é mais ágil, né? Que planejou melhor, né? Teu plano de compra, ele acaba comprando esses animais, esses bezerros, e acaba colocando num sistema de produção que vai gerar bom resultado para ele na fazenda. Então, no ano que vem, ele tem ainda muito mais fôlego em relação aos demais pecuaristas. Isso é uma questão que o produtor tem que ficar atento. Não é muito simples hoje a gente recomendar ou falar o que deve ser feito ou não, nem para o pecuarista, nem para quem está de fora analisando o mercado. Né? É uma decisão muito mais complexa do que era em anos anteriores. Tá certo, Maurício. Maurício, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Um grande abraço a você. Muito obrigado pelo convite. Conversamos com Maurício Nogueira, da Tenagro, e você confere agora cotações para a arroba do boi. Falamos agora de soja no Agricultura BR e hoje, como você já sabe, é feriado nos Estados Unidos, está mexendo também com dólar, né, que sempre que para as coisas por lá, mas já que Chicago está parado, nós vamos saber um pouco agora de como que a movimentação norte-americana e a situação de apetite, principalmente chinês, sobre a soja brasileira tem mexido com o mercado nacional. Quem falou a respeito deste assunto foi Hernani Klein e ele conversa conosco agora. Boa tarde, Hernani. Olá, Fabiano, amigos que nos assistem aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. É sempre uma satisfação estarmos juntos, falando sobre o mercado agrícola, né? Especificamente de grãos. Fabiano, vamos falar um pouquinho sobre a questão da soja, né? Hoje nós estamos com um feriado na Bolsa de Chicago, então as cotações estão estagnadas na data de hoje, mas no mercado interno, alguns tomadores se manifestaram no mercado, né, buscando aí umas opções de soja, e a gente tem posicionado, visto que o mercado ele está tendo demanda, né, mesmo com a questão da Bolsa de Chicago hoje não ter cotações, né. A soja, na verdade, ela está vivendo um momento bastante agressivo, bastante volátil, né, com relação às suas cotações e a formação de preço final aqui para o produtor do Brasil. Nós temos aí os Estados Unidos praticamente sem estoque, a América do Sul também, o Brasil com os estoques de passagem
reduzidos e a demanda é extremamente agressiva ainda, né? Vamos dizer assim, tanto para soja em grãos, principalmente para a força do óleo, que tem puxado bastante as cotações também, e a questão dos fundamentos, né, ela se sobressai muito forte além das especulações do mercado, né? As especulações trazem principalmente agora a questão dos prêmios negativos, mas a força da demanda ela é soberana e num ano como esse, num cenário como esse, vamos dizer assim, onde os estoques estão bastante apertados, a safra na América do Norte, Estados Unidos, apesar da melhora que teve, ainda a gente não tem confirmação, né, do que vai ser, não tem uma definição do que vai ser a safra na produção 21-22. E os estoques de passagem bastante apertados têm norteado os preços finais ao produtor. Um cenário altista, a gente vê aí para preços, em virtude justamente desses fundamentos. Nós temos as cotações, a cotação do dólar, né, que a gente também está com essa indefinição interna política muito grande no Brasil, sem saber o que vai ser o desfecho até então, com toda a questão monetária, política monetária também em discussão, em andamento, com relação ao direcionamento do que vem pela frente, com relação à taxa Selic, né, as expectativas aí de alta novamente na taxa básica de juros. Então, o cenário para a soja, diria que para quem ainda tem para comercializar, é um momento de se pensar. Eu acho que a demanda interna, ela vai vir nas indústrias, pode ser que, né, de julho em diante aí tenha uma demanda mais agressiva com relação à soja. É assim que tem que ser? E olha, o dólar hoje, como eu já conversava com o Maurício Nogueira há pouco, vinha em alta, é uma situação extremamente normal. Hoje é o último dia do mês de maio e todo último dia de mês o Petax traz essa concorrência maior e a moeda norte-americana sobe. Contudo, deve-se mesmo fechar em queda o dólar no acumulado do mês de maio. Além disso, o mercado norte-americano fora hoje, né? Hoje é feriado nos Estados Unidos, isso mexe demais também com a oferta e com a disposição dos negócios. Então hoje nós temos pelo menos dois motivos, né? Feriado nos Estados Unidos, Petax aqui no Brasil. Veja só que dólar agora vem ganhando 0,83% em R$ 5,25 mais 5. Mas não é só isso, é por isso que nós vamos conversar agora com o Walter Pulga Jr., que vai nos falar um pouco mais a respeito dessa realidade interna aqui no Brasil. Tá? O dólar hoje tem alguma valorização fora do país, é feriado nos Estados Unidos, não tem bolsa em Chicago, não tem bolsa em Nova York, Pulga. Isso também mexe com o valor do dólar, mas aqui no Brasil, além do Petax, nós temos outras situações que impactam e preocupam todo mundo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, há uma outra preocupação mesmo na mesa dos operadores do mercado de câmbio. É a chamada crise hídrica, que foi alertada pelo governo no final de semana agora, na sexta-feira, mostrando que nós teremos aí níveis, né, nas nossas represas, os mais baixos dos últimos 90 anos. E isso preocupa porque pode trazer uma alta acentuada em commodities agropecuárias. Aliás, o que já está ocorrendo na sexta-feira, o café disparava no mercado americano, o açúcar também, e pode, lógico, como consequência, trazer uma inflação mais alta do que a princípio era previsto. Agora, o dólar e os juros iniciaram a sessão desta segunda-feira registrando alta logo após a abertura. E agora há pouco vinha em alta de novo, viu? Vamos lembrar, o dólar negociado no mercado, e eu chamo mercado dólar comercial, né? Chamamos de dólar comercial, a 5,25 mais 40 agora tem alta de 0,88%. Mas vale lembrar, viu, Fabiano, que ele já passou de 5,26 hoje. De fato, hoje é o último dia do mês, temos a Petax
do final do mês, que normalmente é utilizada, vem em alta, porque é utilizada para liquidação de contratos de derivativos, isso normalmente ocorre mesmo. Agora nós temos essa crise hídrica que está provocando preocupações no mercado, porque ela deve trazer um agravamento também para os índices de inflação, sairiam do controle. A pesquisa Focus, divulgada pelo Banco Central mais cedo, mostrou uma alta na projeção da inflação agora em 2021, de 5,4% para 5,31%. Então, a pesquisa Focus, que é uma pesquisa realizada pelo Banco Central, ouvindo analistas de mercado financeiro de diferentes consultorias, diferentes corretoras, mostra a perspectiva de alta aí bem acentuada, inclusive na inflação do ano que vem, em 2022. Bom, por isso, também já se espera uma alta na taxa básica de juros. O dólar vem em alta e as perspectivas são, a princípio, de manutenção entre 5,20 e 5,30. É o que está ocorrendo. Amanhã, na retomada dos negócios no mercado americano, nós teremos uma visão mais clara da tendência do câmbio, se é que é possível vislumbrar comportamento de câmbio diante de tantos fatores incidindo sobre o movimento das moedas. Fabiano, não é muito fácil não. Agora, vamos falar de um outro assunto importante também, que é o interesse da CNA em levar o produtor para a Bolsa. Veja o que está ocorrendo. A CNA recuperou uma proposta antiga, da antiga BMF-Bovespa, que foi apresentada em anos anteriores do governo, para estimular a vinda do produtor à Bolsa. Tudo isso por conta da crise causada pelo milho, que pressiona aí as margens das indústrias de aves e suínos, né? Os frigoríficos, causa uma inflação para as carnes. Bom, o que a CNA propõe é que o governo crie um programa de subvenção federal para que o produtor de milho opere no mercado de opções da Bolsa. Esse subsídio ajudaria o produtor, assim como ocorre com o seguro rural, quando o governo ajuda, né, a assinatura de contratos de seguro agrícola, né? Também ocorre o mesmo nessa proposta. Seria um subsídio do governo para ajudar o produtor a vir à Bolsa. A proposta não é nova, mas nunca foi considerada, vamos dizer assim, importante para o governo em anos anteriores. Agora é. Com isso, baixariam até os custos de operação do governo. Viu? O estudo da CNA apresentado à ministra Tereza Cristina mostra que o prêmio custaria para o governo, né, em média, R$ 2,53 por saca para a fixação no mercado futuro aí da B3, né? No máximo, R$ 7,00 a saca. Bom, para você ter uma ideia, a CNA comparou com o que o governo gasta quando faz aquisições do governo federal, chamadas AGFs, né, e também com as opções públicas, né? Os gastos variam entre R$ 10,60 por saca até R$ 18,00 por saca. Portanto, até segundo estudos da CNA, isso ajudaria o governo a economizar um pouco dos recursos que ele destina para ajudar, para apoiar o agronegócio brasileiro. Fabiana, essa proposta já bateu lá no Ministério da Agricultura, está sendo analisada agora pela ministra Tereza Cristina e provavelmente será considerada, se não imediatamente, mas já para o próximo ano. Com isso, a CNA espera que com cerca de 350 milhões de reais nós teremos o dobro da produção de milho que nós temos tido nos últimos anos, ou seja, um incentivo que seria dado a cada ano para dobrar a produção do milho, garantindo para o produtor renda, já que ele opera no mercado de opções na Bolsa, no mercado futuro. Isso facilitaria, no caso do produtor de milho. Lógico, se passa com o milho, passa com outras commodities também, é a expectativa dos técnicos da CNA. É com você. Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você. E olha só, hoje, como você sabe, não tem feriado nos Estados Unidos, nós temos até a referência do dólar, que traria alguma sinalização positiva, mas não tem Chicago. E hoje, mercado para soja não está interessante. Vamos ver a referência nos portos. Nós trazemos os números da Grãos Corretora a R$ 171,00 a saca de 60 quilos. Valor de R$ 170,50 a saca em Paranaguá. São os números que nós trazemos para entrega no mês de junho em relação à soja nos portos brasileiros que o Agricultura BR destaca para você.
Olha, daqui a pouco no Agricultura BR você vai acompanhar a tendência de consumo que há no Brasil. Nós vamos trazer alguns números da Abras, também algumas declarações de JBS e o entendimento do professor Marcos Fava Neves a respeito do consumo de alimentos no Brasil. Tem previsão do tempo e também o mercado do milho. Aproveite para entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp no 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. O assunto agora é consumo aqui no Brasil, consumo de alimentos. Olha só, vou trazer alguns dados. A Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, informou que no primeiro trimestre de 2021 houve um acréscimo, uma alta de 7% no consumo em relação aos supermercados brasileiros. Um outro dado que é bem interessante veio do JBS. JBS afirmou o seguinte, que a comercialização, a fabricação e a comercialização de produtos prontos para se utilizar em casa também tiveram alta, só não revelaram um número. A questão é que isso, neste momento, é necessário mesmo, maior volume de compras no supermercado e também a procura por produtos prontos, aqueles que colocam no micro-ondas ou dentro do forno e já se resolve. Nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves se após passar esse período mais crítico do coronavírus, se essa situação ela se mantém, se é uma tendência de consumo no Brasil, e ele respondeu. Um dos aspectos mais importantes para o equilíbrio das cadeias produtivas do agro brasileiro é a exportação e também o mercado interno. O ideal seria uma boa divisão entre esses, porque quando um não está tão bem, o outro ajuda, como é o caso agora da exportação. Então, aqueles setores e aquelas empresas que têm canais montados para exportar, estão conseguindo passar por esse período do mercado interno mais fraco. A boa notícia é que o Boletim Focus, que dá as estimativas do mercado financeiro para o crescimento econômico, taxa de juros, inflação, nos últimos 4 ele vem vindo maior a expectativa do PIB. O que significa isso? O mercado está acreditando que a economia brasileira está numa aceleração já e mais forte do que aquela esperada. Isso é um ótimo sinal, porque cria oportunidades para as pessoas voltarem a trabalhar e os colocam de volta no mercado de consumo, que é a nossa torcida, para que, principalmente no segundo semestre e agora com a aceleração da vacinação, a gente tenha um mercado interno voltando e ajudando nas vendas das empresas de alimentos do agro brasileiro. E olha, há uma forte preocupação em todo o país, mas principalmente sobre o centro-oeste e até mesmo partes da região sudeste e sul em relação aos incêndios. Tempo mais seco, isso já causa o aviso para a crise hídrica no país e essa situação também promove ou ajuda a promover esses incêndios. Quem fala sobre o assunto agora no quadro Agroclima é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Com o tempo seco e persistente do Brasil Central, os focos de incêndios aumentam e se alastram aí por biomas como Cerrado e Caatinga. Já no Pantanal, segundo informações do INPE, os focos estão 80% menores que do ano passado. Segue em risco alto para incêndios boa parte aqui do centro-oeste e também no interior do nordeste brasileiro. E hoje a chuva fica concentrada entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, também Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Nas áreas produtoras de cana-de-açúcar do leste nordestino, como Porto Calvo, em Alagoas, a chuva frequente atinge aí os canaviais da região após mais de uma semana de tempo ensolarado. E ainda nesta semana a chuva diminui no Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. O tempo volta a ficar firme e também frio. E com a chuva dos últimos dias, Fabiano, tivemos aumento também da umidade do solo em pelo menos 10%.
Em breve começa aí o plantio do trigo no sul do país e em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, com a umidade aí do solo em mais de 90% e também as temperaturas mais baixas, a condição fica ainda mais favorável para a safra 2021. Até o dia 8 de junho, o tempo deve seguir firme no Rio Grande do Sul, mas já temos a entrada de uma nova frente fria e a previsão é de acumulados entre 30 e 50 milímetros aqui no estado gaúcho. Fabiano, é isso, é com você aí. Um grande abraço para Renata Ferreira, do Agroclima. Por aqui, o Agricultura BR segue falando de milho e o Hernani Klein deixou um recado para nós em relação ao mercado do milho. E ele diz que o momento é realmente de forte preocupação. Acompanhe. Para o milho, a gente está também com uma demanda bastante agressiva, os estoques estão muito baixos, Estados Unidos com estoque baixo, acho que o mais baixo dos últimos tempos. Aqui no Brasil também não é diferente. Haja visto, a gente viu algumas importações de milho para a região, abastecer a cadeia da região sul, milho oriundo da Argentina. Nós estamos aí com uma definição de safra, ou de safrinha, vamos dizer assim, ou segunda safra, propriamente dita, né, principalmente na região centro-oeste, que 33% da produção de milho no Brasil hoje é oriunda da segunda safra, e temos visto bastante incomodação do mercado com relação ao que vai ser definido da safra daqui para frente. Estimativas grandes, de perdas grandes, a gente tem visto rodar nos meios de comunicação e até entre os próprios colegas do mercado em todas as regiões do Brasil, tanto a região centro-oeste quanto a região sul, as quebras são bastante expressivas e isso com certeza vai repercutir lá na frente. Por quê? Porque nós estamos entrando num mercado onde, além da quebra da safra, o percentual comercializado até o momento ele é bastante elevado, né? Se fala aí acima de 70% do mercado já vendido, e a depender do que for realmente a definição da safra, a produção final, esse percentual pode ser que seja ainda maior. A gente tem rodado algumas regiões, está bastante misto, né, a questão da produção. A gente recebeu alguns vídeos aí do Mato Grosso do Sul nesse final de semana, onde a gente viu aí as tempestades de granizo danificando algumas lavouras também. A região sul do Brasil com secas bastante expressivas. Então, todo esse cenário, esse conjunto do cenário que se desenha no momento, ele é bastante aguardado, com bastante apreensão pelo mercado de uma forma geral. Na B3, nós temos também a questão do sul do Brasil agora, além da seca, a questão de possíveis geadas, que também pode interferir aí, né, na produtividade do milho. E o mercado na B3 tenta se sustentar aí acima dos 90, aguardando justamente essa definição sem pressão maior, né, com relação ao que vem da safra. Mas o mercado para o milho, principalmente o mercado interno, ele é bastante preocupante, né, pelo volume já comprometido do milho que está sendo produzido nessa nova safra. A gente viu aí alguns indicativos por órgãos governamentais para incentivo de uma possível estímulo, né, da produção de milho safra verão, principalmente nas regiões sul do Brasil, para tentar segurar esse milho no mercado interno, mas ainda sem definição de qual seria essa política de incentivo. Então, o mercado do milho ele é um mercado que ele nos gera bastante expectativa do que realmente vai sair da safra agora, que vai sair dos campos agora, né, no início da colheita, que começa agora no próximo mês de junho, final do mês de junho, mês de julho, né? Esse ano um atraso, em virtude do atraso da época de plantio. Então eu diria que em termos de preço, Fabiano,
O mercado para o milho e para a soja ele tem um cenário altista ainda, né? Em virtude de toda essa configuração dos fundamentos, estoque apertado, safra indefinida e a demanda bastante agressiva ainda para todos os cereais, né? Então acho que seria por aí, uma satisfação novamente conversarmos, um grande abraço, estamos sempre à disposição. Um grande abraço ao Hernani Klein e a toda a equipe da Klein Agribusiness. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar sobre resultados, né, da lei do agro e por que ela precisa seguir e vai seguir aqui no Brasil. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. E com mais um ano de vigência, a nova lei do agro trouxe modernização para o setor, principalmente no que se refere à tomada de crédito. E este é o assunto agora dessa entrevista que foi realizada por Sara Kirchhoff com um especialista no tema. Veja. Doutor Aloysio Menegaso fala conosco pela internet de Campinas, interior de São Paulo. Doutor Aloysio, eu queria que você me falasse sobre esse primeiro ano de vigência da lei do agro. Como que foram os avanços? Ela cumpriu o seu papel? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Olá a todos. Sem dúvida alguma, ela cumpriu. E a expectativa é que cumpra ainda mais. Fazendo um breve resumo, a lei do agro ela traz como principal inovação aumentar a possibilidade de captação de recursos no mercado de capitais para os produtores rurais, conectando financiadores e os produtores rurais. Eu acho que assim, como um breve resumo do antes e o depois, lá atrás, há muitos anos atrás, os produtores rurais dependiam muito do financiamento público para financiar suas produções. E esse recurso é escasso, né? Então, a lei do agro cumpre isso, estabelecendo instrumentos, garantias, propiciando que entes privados participem desse fomento ao agronegócio brasileiro. E aí, à medida que você vai aumentando as possibilidades para os produtores rurais, você tem também uma série de consequências nisso. O principal que a gente espera muito é a redução de taxa de juros para esses produtores rurais. Um resumo aqui. E a nova lei do agro, lá no início, doutora Aloysio, ela trouxe muitas dúvidas em relação ao papel dos títulos, especialmente falando da CPR, né, a Cédula de Produto Rural, sobre a inclusão dela em algumas situações. Como que está essa questão hoje em relação à CPR dentro da nova lei do agro? Está regulamentada. O Conselho Monetário Nacional, salvo engano, no final do ano regulamentou. A cédula de produto rural já existia, só o que houve, o que a lei trouxe são algumas modificações em relação à sua prática, à sua emissão. Está regulamentado. Isso, acho que a principal inovação aí que todos falam, né, é a possibilidade do produtor rural não mais ser o produtor rural pessoa física, mas ser também uma pessoa jurídica e até mesmo uma cooperativa. Está aí a entrevista falando a respeito da lei do agro. E com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR por aqui. Eu volto logo mais a partir das 16 horas lá no Agro Canal. A todos uma ótima tarde, um grande abraço e até daqui a pouco.